A paz do Senhor para todos. Eu agradeço a Deus por essa nova oportunidade, por esse novo dia, por esse novo amanhecer, por essas coisas que têm surgido a cada dia nas nossas vidas. Muita gente tem perdido o emprego, tem perdido a esperança, mas não podemos desanimar, não podemos abaixar a cabeça. Quantas pessoas perderam o emprego neste ano? Quantas pessoas não conseguiram voltar para o mercado de trabalho este ano? Não estão conseguindo fazer nada, não estão conseguindo reconquistar nada. Quantas pessoas perderam até suas casas que moravam de aluguel? Quantas pessoas hoje estão morando numa praça, debaixo de uma casa feita com pedaços de madeira, de lona, de plástico? Oh Senhor, oh Pai Todo-Poderoso, quantas pessoas ainda têm sonhos para realizar, ainda têm sonhos para conquistar, que neste ano, Senhor, que há de começar em breve, as pessoas venham reconquistar, erguer a cabeça, olhar para frente e saber que o Senhor é o Deus de renovo, é o Deus do impossível. A tempestade de hoje não é a de amanhã. A chuva de hoje não é a de amanhã. O vento de hoje não é o de amanhã. O calor de hoje não é o de amanhã. A temperatura de hoje não é o de amanhã. O ânimo que você tem hoje, ou a tristeza que você tem hoje, amanhã vai ser bem melhor. Levante a cabeça, ajoelhe diante de Deus, coloque sua cabeça no pó, fale para com esse Deus, fala, Senhor, fala para com esse Deus sobre libertação, sobre transformação, sobre renovação, sobre vitória, sobre graça. Ó Deus de maravilhas, ó Rei dos reis, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, esta família, este lar, esta casa. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, que nós venhamos realizar nossos sonhos, que nós venhamos conquistar, Senhor. Que esta igreja, Senhor, venha ser bênção, vitória, alegria. Cada pessoa que entrar sobre a porta dessa igreja, para dentro dessa igreja, venha sentir a sua presença, venha sentir o Senhor, venha sentir o seu toque. Oh Deus, realiza sonhos, realiza, Senhor. Oh Pai eterno, abençoa esses pastores, esses apóstolos, esses bispos, esses evangelistas, esses missionários e missionárias. Abençoa, Senhor, esses homens que estão no campo. Abençoa, Senhor, essas mulheres que estão no campo. Abençoa esses diáconos, essas diaconisas, essas mulheres de oração. Abençoa, Senhor, oh Pai eterno. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Oh Senhor eterno, toma conta, Senhor. Oh Deus de maravilhas, Tu és grande, Senhor. Entra dentro desta casa, Senhor. Oh Pai eterno, põe a marca do Teu sangue sobre o batente desta casa, sobre esses portões, Senhor. Oh Pai eterno, cuida deste carro, Senhor, colocando Teus anjos em volta, meu Pai. Colocando Suas mãos santas sobre o volante, meu Pai. Protegendo, Senhor, do laço passarinheiro, do espírito de inveja, do espírito de contenda. Oh Senhor, oh Pai eterno.
Oh Deus de maravilhas, proteja esses motoristas de ônibus que estão nas rodovias, oh Senhor, viajando, levando pessoas para vários estados, para vários municípios. Oh Pai eterno, abençoa, Senhor, abençoa, meu Deus, oh Pai eterno, esses motoristas que estão trabalhando com transporte coletivo, cada um deles abençoa, esses cobradores, esses fiscais, esses plantonistas. Oh Senhor Deus de maravilhas, visita o Mi, visita seus familiares, visita, Senhor, Vanderlei, visita o Aparecido, visita o Celso, visita o Reinaldo. Oh Senhor, visita, Senhor, o Roberto, visita, Senhor, o Davi, o Daniel, o Carlos, o Marcos. Oh Senhor Jesus, esses taxistas, estes Uber, oh Senhor, oh Pai Todo-Poderoso, esses 99, oh Deus de maravilhas, oh Rei dos Reis, esses caminhoneiros, visita a família, meu Pai, visita o pai dele, visita, Senhor, o Ricardo, Senhor, visita a Érica, visita, Senhor, a Vera, visita a Eliane, visita o Charles, visita o Agnaldo, visita o Giovanni, visita o João, meu Pai, visita, Senhor, o Henrique, sua esposa, seus filhos, oh Pai eterno, visita o Felipe, visita, Senhor, a Fabiana, visita o Deninho, visita o Dieden, visita, Senhor, a Claudemira, toca na mente dela, meu Pai, oh Senhor, oh Pai Todo-Poderoso, os médicos deu um laudo, Senhor, para que ela viesse a morrer de pouco tempo, mas o Senhor, meu Pai, pode rejuvenescer a sua filha, pode restaurar a mente dela. Visita a Juraci, meu Pai. Visita os filhos dela, visita o esposo dela. Visita, Senhor, aquele lar abençoado. Visita a Idalice, visita a Bia, visita o Vanderlei. Visita, Senhor, o Martins. Visita o Narcis, a da Ajuda. Visita, Senhor, a cada um dos seus servos aí em Machacaliz, em Ribeiro do Pombal. Visita, Senhor. Oh Deus de maravilhas, oh Rei dos Reis, visita, Senhor, a Extrema, oh Pai eterno, esta família abençoada, este homem, Senhor, que o Senhor deu a vida para ele, que o Senhor restaurou a vida dele, oh Senhor, com a Valéria, os seus filhos, a sua sogra, os seus cunhados, oh Pai eterno, abençoa este homem, Senhor, que este homem venha ter, poder realizar os sonhos dele, poder conquistar tudo novamente. Oh Deus de maravilhas, oh Rei dos Reis, transforma, Senhor, o Gilmar, o filho dele, o Ailton, oh Senhor, o Claudemir, oh Senhor, oh Pai eterno, oh Deus de maravilhas, o Sérgio, toca no corpo dele, da cabeça às plantas dos pés, meu Pai. Dê saúde para esse jovem. Oh, Senhor, toca naqueles documentos, na mão daquela advogada, na mão daqueles médicos. Oh, Senhor, para que ele venha ser dependente de Ti. Oh, Senhor Jesus, e que ele venha servir a Ti. Oh, Senhor, que ele venha ser fiel a Ti a cada dia. Oh, Deus de maravilhas. Oh, Rei dos Reis. Estarei fazendo a sua obra com a sua permissão, meu Pai. Estarei em um só propósito, meu Pai. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor tem me dado, por cada vitória que o Senhor tem me dado, por cada sabedoria, por cada entendimento, por cada discernimento da sua palavra, meu Pai. Oh Deus de maravilhas, oh Rei dos Reis, estarei lendo aqui em Jó 28, o homem em ciência das coisas da terra, mas a sabedoria, o dom de Deus. Oh Pai Todo-Poderoso, oh Rei dos Reis, o dom é o Senhor que nos dá, a sabedoria é o Senhor que nos dá. Eu peço a Ti, Senhor, me ensina a ser um servo do Senhor, me ensina a levar a Sua palavra, me ensina, Senhor, a conquistar ovelhas, me ensina, Senhor, a Te ouvir cada dia mais,
a ser obediente a Ti, meu Pai. Oh Deus, oh Pai eterno, que cada um venha dar ouvido a Ti, Senhor. Em cada porta de igreja que entrarem, não venha olhar o homem, mas venha ouvir a Sua palavra, porque só o Senhor pode nos transmitir as melhores coisas. Só o Senhor pode restaurar os nossos corações. Só o Senhor pode nos tirar um novo sorriso. Só o Senhor pode nos dar uma nova alegria. Só o Senhor, meu Pai. Oh Pai Todo-Poderoso. Na verdade, veio os dons de se extrair a prata e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. Ele pôs fim às trevas e toda a extremidade. Ele esquadrilha as pedras da escuridão e da sombra do morto, da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habite, de maneira que, se não pode, então intervém o homem e as águas se vão. A terra donde procede o pão embaixo e removida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da galha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e remove os montes desde a sua raiz. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapam e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Como com ela se não pode comprar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. A sabedoria só tem quem busca Deus. A sabedoria vem da palavra do Senhor, não vem de ouro. O homem pode querer comprar, como diz aqui, ó. O homem pode querer pagar tudo que ele tem pelo pingo da sabedoria, mas
nenhum dinheiro do mundo comprará. O dom da sabedoria vem de Deus. E para buscar a Ele e para conquistar a Ele, vem do joelho e do rosto no pó. E só Deus pode te dar essa sabedoria, esse entendimento, como eu mesmo busco a Ele a cada dia, para que Ele venha me dar sabedoria e entendimento da sua palavra, do seu querer. Eu peço a Ele, Senhor, o que que Tu queres de mim? O que que Tu queres que eu faça a cada dia, a cada momento? Ou, Senhor, o que que eu posso fazer pela minha família? O que que eu posso fazer pelos meus filhos? O que que eu posso fazer pelos meus pais? O que que eu posso fazer pelos meus irmãos? Senhor, eu sou pequeno diante de Ti e eu não quero crescer. Eu não quero ser grande. Eu quero ser pequeno diante de Ti. Oh, Pai, eu quero ser como aquele seu servo que estava lá em cima da árvore. E o Senhor falou, desça, que hoje quero estar em sua casa. Quero passar em sua casa. Eu quero poder estar com as portas abertas para o Senhor entrar dentro da minha casa. Para o Senhor dormir em minha casa, fazer morada em minha casa. Oh Deus, oh Rei dos Reis, eu peço a Ti, me ensina, papai, me ensina, Senhor, me ensina a servir a Ti corretamente, me ensina, Senhor, a ser o Teu servo, me ensina, Senhor, oh Pai eterno, me ensina a ser humilde, me ensina, oh Pai eterno, oh Rei dos Reis, me ensina, me ensina. Segura em minhas mãos, meu Pai, para que eu não venha tropeçar, para que eu não venha cair, para que eu não venha me machucar, mas sim que eu venha dar glórias, glórias e glórias e glórias. Oh Senhor, de agradecimento a Ti por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor está fazendo, que o Senhor há de fazer no meio da minha família. No nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Cubra o seu servo e a sua serva com as suas mãos santas. Amém e amém, Senhor.